É curioso como todo mundo diz que quer mudança, mas quase ninguém suporta o preço dela. E talvez essa seja a polêmica que ninguém assume. As pessoas querem transformação, mas continuam repetindo as mesmas fugas, como se a vida fosse tolerar eternamente o que a alma já não aguenta mais. O profeta Jonas é a prova viva desse paradoxo. Ele conhecia a verdade, mas escolheu correr dela, achando que Deus silenciaria só porque ele virou as costas. Mal sabia ele, e mal sabemos nós, que fugir é sempre o caminho mais caro. Sabe o que dói? Não é a falta de resposta, é o excesso de aviso ignorado. É aquela sensação de que algo dentro de você grita que precisa mudar, enquanto você tenta racionalizar o que já não se sustenta. É quase irônico. Muita gente se enche de fé para pedir direção, mas se esvazia de coragem quando a direção chega. E nessa dança estranha entre pedir luz e fugir da claridade, o profeta Jonas se parece mais conosco do que gostaríamos de admitir. E se eu te disser que a maior polêmica sobre a sua vida não está no que te fizeram, mas no que você evita enfrentar? Pois é, porque, no fim das contas, não é o mar que atrasa seu chamado, são as escolhas que você adia. O que poucos percebem é que, quando você finalmente encara a verdade, o avanço acontece rápido, quase como um milagre lógico. Mas claro, antes disso, é preciso passar pela parte que ninguém quer, a parte em que Deus expõe nossa rota de fuga para nos devolver ao propósito. Você sempre diz que o coração sussurra antes de gritar, mas a maioria finge que não ouviu, tal qual o profeta Jonas quando tentou ignorar um chamado que o atravessou por dentro. É curioso como fazemos isso o tempo todo. Percebemos que algo precisa mudar, mas ajeitamos a vida como quem empurra poeira para debaixo do tapete. Ele observa que as pessoas têm medo do que a mudança pode exigir delas. E ainda assim, essa voz insistente nunca desaparece. Pelo contrário, quanto mais você tenta calá-la, mais ela se torna a voz que revela quem você realmente é. Você já viu muita gente tentando dar tempo ao tempo, mas na prática, isso significa adiar o inevitável. E, pensando bem, o profeta Jonas fez exatamente isso ao fugir da própria consciência. A pessoa sente que precisa conversar com alguém, perdoar, reorganizar a vida, mudar de carreira, mas deixa para depois, como se o depois resolvesse coisas que só o agora soluciona. Ele lembra de uma vez em que adiou uma conversa importante, achando que o silêncio protegeria sua paz. No fim, o silêncio virou peso. E é aí que a vida começa a cutucar mais forte, porque ela sempre sabe onde dói. Você costuma dizer que ignorar um chamado interno é como tentar dormir com a luz acesa. Dá para fechar os olhos, mas não dá para enganar a claridade. O profeta Jonas fechou os olhos para Deus, mas o brilho da verdade seguiu iluminando cada sombra em que ele tentava se esconder. E isso também acontece com qualquer pessoa que decide resistir ao próprio crescimento. Quando o coração insiste numa direção, não é coincidência, é insistência divina. E, curiosamente, quanto mais tentamos adiar, mais nos aproximamos do que vem depois. A tal rota de fuga que tanto parece solução, mas nunca é o destino. Ninguém admite que está fugindo, tal qual o profeta Jonas, que acreditou que um barco para longe resolveria um conflito que vivia dentro dele. A nossa Tarsis pode ser o trabalho demais, o celular que nunca larga, a comida que conforta mas pesa, ou até aquela mania de racionalizar tudo. Assim como o profeta Jonas acreditou que distância traria paz, ele também se perdeu nos próprios atalhos. A situação piorou tanto que precisou sentar consigo mesmo e admitir: não adianta correr. Foi ali que entendeu que toda fuga cobra uma conta, mais cedo ou mais tarde. Acostumamos brincar dizendo que Tarsis nunca existiu no mapa, e ainda assim, todos nós continuamos comprando passagem para lá, porque é mais fácil correr do que encarar, né? Mas ele sabe que, quando a alma tenta esconder o que precisa ser visto, o mundo começa a enviar sinais cada vez mais fortes, e é justamente aí,
quando pensamos que estamos seguros, que surge a tal tempestade que ninguém pediu, aquela que o profeta Jonas conheceu bem de perto. Acostumamos dizer que a vida é generosa, até quando parece bruta, porque é fácil julgar a tempestade, mas difícil perceber que ela vem como cura. O profeta Jonas descobriu isso quando o mar gritou mais alto do que sua fuga. E, sinceramente, quem nunca viveu uma fase em que tudo pareceu sair do controle de uma hora para outra? Nessas horas, a tempestade revela o que fingimos não ver e nos coloca frente a frente com nossa verdade. Ele se lembra de uma situação que o tirou completamente do eixo. Um problema que apareceu do nada, virou tudo de cabeça para baixo e, curiosamente, o empurrou direto para a direção certa. Ele chama isso de tempestade cirúrgica. Dói, bagunça, mas conserta. E assim como o profeta Jonas foi exposto diante dos marinheiros, ele também foi exposto diante de sua própria consciência. Só então pôde admitir que estava fugindo de si mesmo o tempo inteiro. Quase sempre sem medo. Ninguém passa por tempestades à toa. A vida usa o vento para deslocar o que não deveria estar no lugar. E, se você prestar atenção, sempre há um recado escondido na confusão. Às vezes é um pare, às vezes é um volte, e às vezes é um acorde. Foi isso que o profeta Jonas viveu quando percebeu que não existia abrigo possível enquanto continuasse negando o que precisava encarar. E é aí que surge o próximo movimento, o mergulho inevitável. Às vezes pensamos que chega um ponto em que a vida para de negociar com a gente. Não importa o quanto tentamos remendar desculpas, o momento da queda chega. O profeta Jonas viveu isso quando admitiu que era ele o motivo da tempestade. A queda ao mar não foi punição, foi verdade. E quando uma pessoa chega nesse ponto, percebe que não adianta lutar contra Deus ou contra si mesma. Ele compara esse momento a segurar algo grande demais nas mãos. Segurar machuca, mas soltar dá medo. Mesmo assim, soltar salva. Era pesado demais. E tal como o profeta Jonas sendo lançado ao mar, ele só encontrou paz quando admitiu que não dava mais para sustentar o insustentável. Algumas verdades só emergem quando afundamos. Observamos que, quando a queda acontece, ninguém desce gritando vitória. Todo mundo desce assustado. Mas há algo curioso nisso. É na queda que finalmente paramos de lutar. E é quando paramos de lutar que Deus pode agir. O profeta Jonas descobriu isso no impacto da água gelada. E quem vive algo parecido, descobre que a escuridão que vem depois nem sempre é fim. Às vezes, é começo. Garantimos que todo mundo já passou, ou vai passar, por um ventre de peixe. Aquele momento escuro, silencioso, onde a vida te coloca para pensar. O profeta Jonas acreditou que estava sendo punido, mas no fundo, estava sendo preparado. Deus usa pessoas difíceis como espelho. Gente que nos fere, que nos testa, que nos tira do sério. E quanto mais resistimos, mais essas pessoas revelam partes nossas que evitamos encarar. Assim como o profeta Jonas descobriu seu orgulho ao ver os inimigos receberem graça, ele descobriu o dele ao ver alguém receber exatamente o que ele achava que não merecia. O perdão revela mais sobre quem dá do que sobre quem recebe. Perdoar não é esquecer, nem minimizar, mas se libertar. E quando essa chave vira, o coração respira. Deus usou Nínive para ensinar Jonas. Ele usa nossas relações para ensinar a gente. E quando entendemos isso, começamos a aceitar que algumas perdas, alguns incômodos, algumas plantas, são mestres disfarçados. Ele sempre lembra da planta que Deus deu ao profeta Jonas. Sombra rápida, conforto imediato, e como tudo isso acabou num único amanhecer. Ele diz que a vida faz igualzinho, tira algo pequeno para revelar algo enorme. E muitas vezes, o que perdemos era só um mimo que nos distraía do essencial, mas a gente reclama como se tivesse perdido o mundo inteiro. A gente se irrita por perder coisas bobas. Um emprego que parecia perfeito, um namoro que ele jurava ser definitivo, uma oportunidade que não aconteceu. Até que percebeu, nada disso era raiz, era só planta, e plantas caem. O profeta Jonas sofreu pela planta,
mas Deus sofria pelas pessoas, e essa comparação doeu na alma dele, e dói em qualquer um que enxerga essa proporção pela primeira vez. Às vezes, o que você perdeu era só uma planta, mas Deus estava tentando salvar uma cidade dentro de você. Quando essa ficha cai, tudo muda. A visão, a fé, a maturidade. Porque o coração entende que Deus não está tirando, está treinando. E esse treinamento prepara o terreno para algo maior. Algo que amarra toda a jornada do profeta Jonas e a nossa também. No fim das contas, a jornada do profeta Jonas não é uma história distante. É um espelho. Todo mundo, cedo ou tarde, tenta fugir de algo que nasceu para encarar. E a verdade é que nada muda enquanto você continuar correndo do que nasceu para transformar. A pergunta é simples, mas profunda. O que você tem evitado que, se encarasse hoje, mudaria completamente o rumo da sua vida? A diferença entre quem avança e quem estagna não é sorte, é coragem. Coragem de admitir, de ajustar, de pedir perdão, de recomeçar, de voltar ao propósito. E aí eu te pergunto, sem rodeios, qual é a sua Tarsis? Qual é o vento que você tem ignorado? Qual tempestade da sua vida não está te destruindo? Está te chamando? Porque se o profeta Jonas nos ensina algo, é que ninguém cresce enquanto insiste em fugir. Então respira fundo e responde para você mesmo, qual vai ser sua próxima atitude? Vai continuar repetindo o ciclo? Ou vai usar tudo isso que aprendeu hoje como ponto de virada? Se esse vídeo mexeu com você, comenta aqui embaixo. Eu parei de fugir. E claro, se inscreve no canal e ativa as notificações para continuar aprendendo, crescendo e vivendo aquilo que Deus realmente